Todo chefe é um líder. Quais as diferenças deles? Para entendermos, aprendermos mais, recebemos hoje no quadro Carreiras e Negócios, especialista em comunicação, liderança e neurociência, Maraísa Lima. Como vai? Boa tarde para você. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Larissa. É um prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é todo nosso. Vamos aprender muito sobre vários assuntos nesse quadro maravilhoso que vem crescendo a cada semana e recebendo grandes nomes como a Maraísa. Já vou com essa pergunta que está no roteiro. Todo chefe é um líder, Maraísa? Excelente pergunta. Para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, eu vou fazer uma provocação. Imagina o último lugar que você trabalhou ou algum lugar que você tenha trabalhado, que você tem um superior lá, que a pessoa ela te faz se sentir assim, muito importante, alguém que possa desenvolver habilidades, alguém que vai até além da própria capacidade que enxerga em si mesmo. Imagina um outro contexto, você trabalha em outro lugar e você tem alguém lá, um superior, que te faz se sentir uma pessoa, assim, sabe? Aquela pessoa que tá diminuída ali. Sim. Que não conhece, que não tem habilidades e você simplesmente estaciona. Você tem medo de falar, você tem medo de perguntar. No outro caso que eu comecei aqui falando, você tem abertura pro diálogo, a pessoa ela é tipo alguém que te faz crescer, sabe? Então quem tá assistindo e quem tá nos ouvindo, pensa aí nessas duas pessoas e aí eu vou falar a diferença. Um chefe é aquele que tem um cargo. E muitas vezes ele exerce aquele cargo de maneira inadequada, incorreta. Ele usa a posição que ele tem para mandar, para dar o comando, muitas vezes para humilhar, muitas vezes para diminuir a pessoa. É aquele que gosta do crédito só para ele. E o líder não. O líder, embora nem todo líder tenha um cargo, olha que interessante. Ele é aquela pessoa que faz com que nós cresçamos dentro daquela oportunidade. Então, se você tem alguém que te influencia no emprego, pode até nem ser o seu gestor, pode ser uma pessoa comum que também te lidera porque ela te influencia. O ideal, Thiago e Larissa, é quando a gente tem no mesmo cargo, ou seja, um superior, que é o gestor e o líder. Agora, a terminologia de chefe, quando a gente está falando de chefe, quer dizer que é alguém que usa a autoridade para impor ali a forma de trabalho. Então, é muito mais do que uma diferença conceitual, Larissa, é uma diferença de atitude. E aí, quando você fala de atitude, essa questão da liberdade de fala, a gente vai entrar na questão do feedback, né? Que todo mundo tem medo de se comprometer, alguns têm medo de falar, mas é igual a gente estava começando antes de entrar ao vivo, às vezes tem medo de falar para a pessoa que precisa ouvir isso, né? Precisa receber aquela mensagem de correção, de contribuição, na verdade, para a carreira dela, e aí ela acaba comentando com outro que não deveria saber, né? E aí gera aquela questão da fofoca, daquele cenário ruim dentro do ambiente de trabalho. O que fazer, qual que é a dica, orientação para essas pessoas? Bom, vamos lá. Excelente pergunta também. Quando eu sou um líder, uma das primeiras ferramentas que eu uso para desenvolver as pessoas é justamente o feedback. É justamente chegar e falar assim, Larissa, quando você fez tal comportamento, gerou tal resultado. Então, seria interessante você fazer dessa outra forma da próxima vez. O chefe, ele geralmente não usa dessa ferramenta extraordinária de desenvolvimento de pessoas e como você falou, às vezes ele fala de você para outra pessoa e às vezes, em vez de corrigir, tendo ali respeito, responsabilidade, ele usa uma linguagem agressiva. E aí, Thiago, é aquele grito que você nunca mais vai esquecer. Às vezes é aquela abordagem que a pessoa que tem uma posição superior, ela usa para justamente levar ali o medo, a vergonha, mostrar que a pessoa que está ali inferior, ela é inferior. Então, isso não é legal. Então, qual que seria o caminho ideal? O ouvinte deve estar se perguntando. O caminho ideal é você se comprometer com a outra pessoa, com o desenvolvimento dela. Porque é tão legal quando alguém fala pra gente o que a gente precisa fazer para melhorar, não é verdade? Sim. Com certeza, a gente se sente mais seguro, na verdade. Exatamente. E aí, uma grande diferença também entre chefe e líder é promover esse ambiente seguro. E aí, gente, o feedback, ele é um presente. Porque imagina, você tem um nível de habilidade e vem alguém e fala assim, olha, você tá aqui, você pode ir pra cá.
e fala como você pode fazer isso. Então, acho que isso é um ponto fundamental, que é você estabelecer um ambiente de segurança, ter coragem para chegar e falar para a pessoa o que precisa, mas tem que saber como fazer isso, né? E aí do outro lado, tem um líder, né, que ele está ali apresentando, às vezes até mesmo essa facilidade, mas a pessoa que está ali recebendo isso, às vezes tem medo ou percebe que quer melhorar em algo. O funcionário, o colaborador, ele pode também tomar essa iniciativa de chegar até o seu líder e falar assim: o que eu posso melhorar? O que você acha? Ou isso seria errado, podemos dizer assim? Pode e deve, porque as pessoas, elas têm um anseio de aprender. Isso é um anseio do ser humano. Tanto que quando a gente fica no emprego ali estagnado, a gente entra assim numa frustração. Você queria crescer, você queria evoluir. Então, esse é um anseio ancestral do ser humano de crescer e evoluir e de saber se está indo bem ou não. Então, o feedback, ele carrega por trás essas duas forças, digamos assim. Então, querer crescer e evoluir e saber se eu estou realmente evoluindo ou não. E é excelente essa atitude do colaborador chegar e perguntar: poxa, olha, eu tô aqui há 3 meses, ou sei lá, 1 ano, 2 anos. Tem gente que passa nas empresas 10, 15, 20 anos e nunca recebe um feedback. Então essa pessoa chega e pergunta para o seu líder o que ela tá fazendo que ele gosta, o que ela pode melhorar, como que ele pode se tornar uma pessoa melhor, já que ele quer crescer e evoluir. Então é fundamental fazer essa prática, sim. Maraísa, você falou do líder e do chefe. Às vezes uma empresa tem o chefe e tem o líder, e pode acontecer desse líder não ser o chefe, não ter nenhum cargo de superioridade dentro daquela empresa. É bom para a empresa a gente ter esse... Você falou que o ideal é o chefe ser o líder, mas não havendo essa adição desse chefe ser um líder, é bom para a empresa? Não vai se tornar um concorrente aquele líder? O chefe não pode entender dessa maneira e acabar achando que o trabalho pode ser prejudicial, o rendimento da empresa? Se ele for um chefe, ele vai ter essa postura, sim, porque ele vai sempre querer manter ali aquela posição de poder. Se ele for um líder, uma das primeiras questões que ele vai fazer é desenvolver novos líderes. E não necessariamente para eu desenvolver um líder dentro da empresa, eu preciso dar um cargo para ele. É só você pensar na influência, gente. Liderança tem tudo a ver com influência. Então, às vezes, eu tenho ali uma pauta dentro da empresa e tem uma pessoa que está ligada a essa pauta. Por exemplo, eu tenho uma pauta ali de segurança do trabalho. A gente tem nas empresas a tal da CIPA, né, que é algo obrigatório. Mas às vezes eu tenho uma pessoa ali que ela tem um olhar tão cuidadoso com a segurança, que é importante para todo mundo, que ela passa a ser uma líder, sem necessariamente ter esse cargo. Então, Tiago, dentro da sua pergunta, eu preciso saber se o contexto, ele favorece a formação de novos líderes, porque as empresas vão precisar de novos líderes, né? Tá tudo bem. Agora, se é uma cultura em que eu tenho um chefe que controla tudo, que é centralizador, ele não vai querer desenvolver outros líderes. Justamente por isso que você falou, pela concorrência. Mas a Larissa vai fazer uma pergunta, mas isso leva a gente a fazer uma outra, tá? Essa tua explicação nos leva a entender o seguinte ponto. E o homem que manda mesmo lá, o cara da caneta, ele precisa ser um chefe? Não faz diferença nenhuma? Ele precisa ser um líder? E como que ele vai trabalhar, identificar o gerente dele, o encarregado, que é um chefe e não um líder, e sabendo que há alguns outros líderes dentro de um grupo lá? Olha a confusão que a gente criou lá pro homem. O homem da cabeça branca, né? Verdade, o homem da cabeça branca. Essa pergunta, ela tá muito relacionada à cultura da empresa. Porque se eu que sou o chefe, que eu que dou a canetada, que criei a empresa, tenho uma visão de que na minha empresa as pessoas vão crescer, vão evoluir, eu vou formar novos líderes, quem está ali tomando as decisões vai sempre estar de olho ali em quem pode sucedê-lo, quem pode ser o gestor, quem pode ser desenvolvido, quem tem o talento e o potencial. Agora, se ele não se importa com isso, ele vai escolher ali uns gerentes que vão, na verdade, só cumprir o que ele está mandando o tempo inteiro. E num futuro muito próximo, é possível que você nem tenha pessoas para sucedê-lo.
Por quê? Porque a cultura ela vai ficando tanto comando e controle que as pessoas vão saindo. Ainda mais nos dias de hoje, que a gente busca tanto a saúde mental, a gente entendeu que para a gente funcionar, para nós sermos indivíduos plenos, nós temos que ter essa conciliação do trabalho com a vida pessoal. A gente não suporta mais aquele chefe que grita, aquele chefe que nos diminui, que não nos dá oportunidade. Então, Tiago, essa pergunta ela nos faz refletir sobre qual o futuro das organizações que tenham ali longevidade. Eu, por exemplo, trabalho com um líder que é um modelo para mim, que é uma pessoa que me inspira muito. Posso até falar o nome, porque quando é positivo a gente compartilha, que é o Dr. Evandro Tokarski, que é hoje o presidente do Grupo Farmácia Artesanal. Ele formou novos líderes, por quê? Porque ele sabe que depois de 42 anos à frente do negócio, ele não vai ser eterno. Exato. Agora, o que ele leva como cultura, como ensinamento, como diretriz ali da empresa, isso sim pode perdurar para as próximas gerações. Então, é algo que quem está ouvindo e que tem uma empresa, que tem um cargo aí, tem que pensar, viu? Você não vai ser eterno, você vai precisar formar novos líderes. Com toda certeza. O papo tá bom, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, gente. Nós estamos conversando aqui com a Maraísa Lima, que é especialista em comunicação. Essa é uma líder, tá vendo? Ela pegou, já entendeu que você o bloco e já... Liderança e neurociência. Daqui a pouco a gente volta com mais um bloco aí com a Maraísa. O tempo é pouco, pro tanto que a gente quer absorver, quer aprender, né? Porque é uma troca muito grande. Mas já a gente tá de volta. 3h30. 3h33 de volta com o Bandeirantes Acontece nessa segunda-feira, 8 de janeiro, e no nosso quadro Carreiras e Negócios a gente está conversando com a Maraísa Lima. Ela é especialista em comunicação, liderança e neurociência. Está dando um show pra gente, uma verdadeira aula, Larissa. E como você é a líder, você vai fazer a pergunta agora. A última pergunta. Vamos lá. Eu quero perguntar para Maraísa essa questão do comportamento da comunicação. Como que você pode ter uma comunicação clara, objetiva? Porque, igual você estava falando sobre feedback, né? Eu percebo que muita gente tem dificuldade de se expressar e às vezes ou ela é meiguinha demais e não é respeitada por isso, ou ela é agressiva demais e acaba gerando um desconforto, até mesmo problemas emocionais na vida daquele colaborador, né? Então, como ter uma comunicação bacana, não precisar alterar o seu tom de voz, mas assim, criar um ambiente de coleguismo, podemos dizer assim, num ambiente de trabalho que é confortável, que ajuda no momento que tenha muita apreensão, né? Vamos associar aí liderança, comunicação e neurociência para responder essa pergunta que você fez. Quando o líder, ele tem clareza do que ele precisa transmitir, quando ele sabe que se ele for, como você falou, fofinho demais, ameno demais, talvez a pessoa não vai entender que ela está recebendo ali um feedback, ou se ele vai para o extremo, que é da agressividade, a outra pessoa pode fechar os ouvidos e não ouvir mais, porque a gente entra numa reação de lutar ou fugir, que é uma reação automática, que é uma reação evolutiva do ser humano. Então, para equilibrar liderança, comunicação e o que a gente sabe de neurociência, eu tenho um passo a passo, né? 4 etapas bem simples para você que está nos ouvindo, que foi uma neurocientista que descobriu a partir de várias pesquisas de pessoas que são boas em dar feedback, que é o seguinte: primeiro, você precisa criar o consentimento. Exemplo, Larissa, nós podemos conversar durante 5 minutos sobre aquele projeto que você me entregou na semana passada? Aí você vai provavelmente falar assim: poxa, vamos lá, né? Ótimo, esse é o primeiro passo, chamado de microsim. Eu preciso ter a pessoa ali do meu lado, ela aceitando. Porque se ela não aceitar, gente, ela vai bloquear. Segundo ponto é eu fazer algo que nós jornalistas sabemos bastante: apurar as informações. O que aconteceu, onde que foi, que dia que foi, como que foi. Isso é o mais básico, eu tenho que ir preparado para esse momento tão importante de desenvolvimento. Um terceiro ponto é: por que eu estou te dando esse feedback? Que impacto que isso gerou? Aí entraria o porquê, né? Mostrar para ela: ó, Larissa, você fez dessa forma o projeto, a gente tinha um processo já determinado, fugiu um pouco e o nosso impacto foi na produtividade ou na queda de receita, enfim. Mostrar para a pessoa que aquele comportamento, tá? Comportamento, impactou para a empresa.
E um quarto ponto que aí serve também para a questão interpessoal, que você falou do coleguismo, é devolver para ela e perguntar: faz sentido para você? Como que você enxerga isso? Por quê? Porque o feedback, ele não pode ser mão única. Se ele for mão única, é chefia. Eu tô só escutando, eu tô só absorvendo, e as pessoas, gente, elas não funcionam mais assim. As pessoas querem ser ouvidas, elas querem perguntar, elas querem tirar as dúvidas. Então, com esses 4 pontos, essas 4 etapas, fica muito mais fácil de você conseguir trazer uma comunicação clara, uma comunicação específica, porque muitas pessoas erram ao associar feedback à opinião. Feedback não é opinião. Ah, você é legal, você não é legal. Ah, eu gosto de você, eu não gosto de você. Não, ali nós estamos falando de mudança de comportamento. Por isso que as pessoas precisam ter esse preparo para dar esse tipo de devolutiva. Mas aí, Maraísa, seria uma responsabilidade da empresa explicar isso com uma profissional, com uma pessoa balizada, para poder conversar com os colaboradores ou com os funcionários daquela determinada empresa, como lidar com essas coisas, com esse retorno, não só entre ele, o chefe, o líder dele, mas entre os próprios colegas também, porque as pessoas acabam ignorando e aí, com medo de atingir aquela, magoar, fica presa àquilo. E aí seria a obrigação da empresa, no teu entendimento, ou o profissional tem que chegar na empresa já sabendo disso? Eu acredito que é também uma mão dupla. A empresa que quer crescer e evoluir, ela precisa ter essa cultura de desenvolvimento de pessoas. Como que se desenvolve uma pessoa? Fala para ela o que ela tá errando, o que ela tá acertando, reconhece o que ela faz de bom. Mas o profissional que está numa empresa que não tem essa cultura, ele também precisa ter essa curiosidade de falar assim: como que eu posso ser um líder melhor? Como que eu posso desenvolver aquelas pessoas que estão comigo ali no dia a dia? E eu falo, Larissa, que é uma tarefa moral, né? É um legado moral que um líder tem que deixar para as pessoas que estão ali sob a liderança dele. Que é o quê? Se uma pessoa vai passar pela minha vida, ela não pode se tornar alguém pior. Ela precisa se tornar melhor. Porque, no final das contas, o objetivo do líder é fazer com que as pessoas alcancem o resultado. Não é ele que vai fazer. Então, ele precisa ter essa responsabilidade moral de desenvolver o outro. E não vai necessariamente ser uma responsabilidade só da empresa, não. É dele também. E quando a gente fala sobre essa questão do comportamento, de não necessariamente ser o melhor técnico naquela área, o melhor conhecedor, né, dominar a questão de conhecimento do que vai fazer, a gente fala também na questão de pessoas que são às vezes excelentes na questão técnica, mas quando se dá o comportamento, já tive experiências, por exemplo, de pessoas que eram, para mim, foram exemplos nessa questão técnica de desenvolver um trabalho excelente, uma agilidade, uma perfeição ao escrever, por exemplo, mas que o tato dela com as pessoas, e não por causa das pessoas, ela era uma pessoa, por exemplo, extremamente negativa, uma pessoa extremamente reclamona, e mesmo num papel de chefe. Isso tem como ser doutrinado, tem como ser mudado, ou tem que nascer de novo? Pergunta de $1 milhão. Isso que você trouxe é mais comum do que se imagina. Às vezes, tem um cargo ali que está livre numa empresa, e aí a pessoa que está ali há mais tempo, que tem mais experiência, ela fala assim: opa, eu que vou ser chefe. Só que, peraí, para liderar, e aí eu não vou falar chefe porque eu prefiro usar a palavra líder, mas para liderar, para chefiar, enfim, qualquer palavra que você escolha, desde que o fundamento esteja correto, você vai pensar assim: será que essa pessoa que tem o currículo, que tem a vivência, que conhece tudo, ela conhece do essencial da empresa? Que é o quê, meninos? Pessoas, né? Pessoas. E às vezes ela não tem. Às vezes ela é centralizadora. Às vezes ela tem uma postura agressiva. A comunicação dela não flui. Às vezes ela não tem confiança com os colegas. Às vezes ela não tem capacidade de delegar, portanto ela vai segurar tudo, porque como executora ela era ótima. Ela nunca vai deixar um colaborador dela fazer, porque às vezes ele vai se destacar mais que ela. Então, respondendo a sua pergunta,
seria o mundo ideal que um líder tivesse um conhecimento técnico amplo daquilo que ele vai fazer e também, principalmente, tivesse habilidades interpessoais muito bem desenvolvidas. Capacidade de ouvir, além da comunicação, empatia, flexibilidade, resiliência, porque nem sempre as coisas vão dar certo. Agora, como você trouxe, imagina você que tem um líder que reclama o dia inteiro, se chove reclama, se tá sol reclama da economia, reclama da política. Como que as pessoas da equipe vão se comportar também? Da mesma forma. Até porque a neurociência fala que existe um termo bem interessante para esse fenômeno aí que a gente está comentando, que é o contágio de humor. O que é isso? A pessoa que tem a posição maior ali em cima, ela automaticamente influencia os outros. Aí você vai ter uma equipe reclamona, uma equipe que não aceita nada. Então, esse é o impacto. Com toda certeza. Pra gente finalizar, Maraísa, o tempo passa muito rápido, gente. Eu gostaria que você fizesse um apanhado, né, do pessoal, um resuminho aí, que o pessoal pode encontrar, inclusive disponibilizar suas redes sociais para quem quiser fazer o curso, né, quiser comprar. Tem livros também, tá, gente? Que a mulher é inteligentíssima. Eu quero saber mulher as redes sociais que eu quero seguir, que eu quero ser um Tô aqui empolgado com isso. E assim, já dizer para você que é importante a gente pegar até essas experiências, não só para o mercado de trabalho, mas para nossa vida pessoal, né? Essa questão de relacionamentos fora também, porque muita gente tem até dificuldade na vida pessoal, né? De ser um bom líder, e não assim para você mandar nos outros, né? Mas sim para você estabelecer essas conexões, né? Exatamente. Eu hoje estava comentando com a minha mãe mais cedo que daria uma entrevista e ela falou assim: nossa, que legal que você vai dar uma entrevista. Os conteúdos que você está publicando na rede social são muito bons, tal, didáticos. Eu já estou aprendendo a liderar. Aí eu falei: mãe, a senhora é uma excelente líder, né? Pode ter certeza. Só que é mais fácil estudar liderança do que liderar. É verdade. Então, pessoal, eu recomendo que vocês, além de estudarem, pratiquem, sejam pessoas mais abertas, pessoas que desenvolvam a comunicação, mais dispostas a escutar o outro, a partilhar ali o que ele pode contribuir, porque aí sim você vai ser um líder de fato. Aqui, tá certo? É esse mesmo. Dá pra fechar aí, Acho que tá depois? estourado. Sim. Acho que não vai dar pra ver. Depois a gente coloca. É o @Maraísa_Lima. Me sigam lá, que como disse a minha mãe, vocês vão ter muitos conteúdos de liderança. Eu trago sempre essa vontade de fazer com que as pessoas sejam líderes melhores, e com certeza é por meio da comunicação, viu, Larissa e Thiago? Com toda certeza. Já estou seguindo aqui, inclusive ela prestou homenagem aqui para um líder, que é o Zagallo, grande líder, né? Também, que acabou nos deixando. Trabalho muito bacana aqui. Então segue lá, Maraísa_Lima. Segue para você ser um verdadeiro líder e aprender muito sobre comunicação. Comunicação é tudo, né? Sargão, 300 e tantos antes de Cristo, descobriu que a comunicação era tudo, com publicidade, e percebeu essa importância na vida dele, e aí adiante a gente vem seguindo. É muito bom se comunicar. Obrigado. Com toda certeza. Maraísa. Obrigada, Maraísa Lima, então especialista em comunicação, liderança e neurociência. Um prazer em tê-la aqui, revê-la, né? Prazer é todo meu. E vamos agora. Você ouviu Band Carreiras na Rádio Bandeirantes.